Muito boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Para encerrar o painel 1, temos em nosso palco os 3 relatores dos grupos 1, 2 e 3, Dr. Gerson Pena, Dr. Félix Rosenberg, Dr. João Miguel Estefânio, doutora Tânia, coordenadora do painel, e o coordenador da mesa, Dr. Cole. Os relatores do grupo 3, 2 e 1 terão 3 minutos cada e a relatora do painel, doutora Tânia Fonseca, terá 5 minutos. Após a palavra dos relatores, o coordenador da mesa, Dr. Cole, fará o encerramento do painel. Boa tarde a todos. Para me sentir um pouco mais confortável, a orientação é que a gente fale em português. É com enorme satisfação que eu brevemente relato, em menos de 3 minutos, as discussões que nós tivemos, começando por lembrar as palavras do diretor-geral da OMS, que sempre nos lembra que todas as lições aprendidas com o Covid, elas devem servir de força para que a gente construa um mundo mais seguro e mais rápido possível, antes que esse mesmo mundo mude de prioridade para outros assuntos. Esta conferência do G20, primeira conferência, portanto, deve ficar atenta para dar todo o apoio e suporte na implantação do Regulamento Sanitário Internacional, recentemente revisto e aprovado na 77ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que sejam construídos e reforçados estruturas fortes dedicadas à preparação e respostas, reconhecendo a responsabilidade, particularmente desse grupo, com a sustentabilidade do planeta. No nosso painel, nós tivemos 3 painelistas, o primeiro, o Dr. Vernon Lee, de Singapura, que nos trouxe 3 mensagens finais, que é o reforço global à vigilância, a compartilhamento de dados, para que o mundo possa, de forma conjunta, fazer frente e se preparar para as próximas pandemias. Falou da coordenação, da necessidade de haver uma coordenação global nas medidas de respostas que envolva todos os países afetados. E nos fala também da necessidade de buscar, a partir do que aconteceu com o aprendizado na Covid, que a gente tenha autossuficiência em vacinas e medidas médicas que possam ser produzidas em âmbito global, regional e local. O Reino Unido, em seguida, nos chama atenção para não deixar de citar o tempo todo de buscar o acesso universal em todos os países, relembrando a fala hoje do colega da África do Sul, que mencionou o Brasil e o Reino Unido, assim como buscar equidade e desenvolvimento para pesquisa e desenvolvimento. Ela nos trouxe 2 exemplos, a partir do qual explorou a sua apresentação, um sobre Mpox e a outra sobre saúde e clima, e fez adotou uma postura, um approach em uma... Sorry for mix. I'm reading English and Dutch. Uma abordagem sobre saúde única, One Health Approach. A minha colega do Brasil fez uma apresentação sobre a nossa instituição, sobre a Fundação Oswaldo Cruz, e destacou a necessidade de construção e reforço de produção local, regional e global, no sentido de cumprir a meta dos 100 dias, a missão dos 100 dias, com equidade, recentemente aprovado por este grupo, também na reunião da CEP, ocorrida aqui no Rio de Janeiro no mês passado. E da responsabilidade que juntos temos de levar capacitação profissional e capacitação para a sociedade, de modo que a gente possa ter a melhor resposta da sociedade e dos profissionais de saúde, com a melhor comunicação possível para fazer frente a surtos, epidemias e pandemias. Obrigado. Eu vou falar também em português. Nossa sessão 2 painel 2 esteve composto pelos Institutos Nacionais de Saúde, Robert Koch, da Alemanha, o CDC da China
e o Instituto Pedro Cury IPK de Cuba. Houve algumas posturas bem comuns entre os três institutos altamente capacitados para trabalhar a preparação e resposta a nível nacional, com alta tecnologia, particularmente em doenças transmissíveis. É um ponto comum aos três, com vigilância, apoiando a vigilância de diversas maneiras, a vigilância sindrômica, vigilância genômica, vigilância de emergentes, etc. Em todos eles, há capacitação de preparação de pessoal específico e investigação além de laboratórios de referência. Em todos os três se manifesta claramente a importância dos Institutos Nacionais de Saúde Pública, tanto para o nível nacional de prevenção e resposta às emergências, quanto para o nível internacional. Algumas questões que são colocadas, e vou pegar a síntese do que os três palestrantes gostariam de passar mensagem para o G20. Em primeiro lugar, a importância absolutamente insubstituível dos Institutos Nacionais de Saúde Pública para a prevenção e resposta de emergências sanitárias, e nisto incluindo a necessidade continuada de financiar o crescimento e a ampliação dos Institutos Nacionais de Saúde. Houve também a proposta que esta reunião de Institutos Nacionais de Saúde de G20 seja continuada e seja mantida nas diferentes presidências das G20, para que possa acompanhar os resultados das conclusões de cada uma destas reuniões. Um ponto que foi claramente colocado é a necessidade de compartilhar dados e tecnologias entre os países. Do contrário, é impossível pensar numa proteção global de proteção de emergências sanitárias. Se mencionou a necessidade de que haja decisão política de apoiar os institutos e a prevenção de pandemias, e a necessidade de solidariedade e cobertura universal dos sistemas nacionais de saúde para permitir a prevenção de emergências. Um ponto que foi muito destacado é a inequidade no acesso aos produtos de saúde, produtos e diversos insumos de saúde. E, neste sentido, Cuba tem produção própria e o Instituto participa em ensaios clínicos apoiando a produção nacional. Em China também há produção e há um grande estímulo à produção local de vacina e de medicamentos, particularmente internacionais, particularmente na África. E, finalmente, se questionou a necessidade também de não só correr atrás das pandemias, que sabemos que vão se repetir uma atrás da outra, mas também ter capacidade nos institutos de ampliar a força de trabalho dos institutos para incorporar outro tipo de profissionais que possam estudar o risco territorial de mudanças ambientais e mudanças climáticas em territórios que têm maior risco de aparição de novas doenças e não apenas correr atrás delas. Um ponto muito importante é a questão da transferência tecnológica e de eventuais consórcios para a produção local de produtos, particularmente que os países emergentes trabalhem juntos para poder prevenir e controlar doenças emergenciais.
Eu participei como relator da Sala 3. A Sala 3 foi composta por uma discussão da perspectiva nacional de Ruanda, do Caribe, por meio do CARFA, e dos Estados Unidos, por meio do CDC. E interessante que eu não vou conseguir me ater, é um trabalho bem desafiador para a gente fazer um resumo de discussões muito profícuas e interessantes, até profundas em alguns aspectos, em 3 minutos, mas eu vou tentar me ater no que apareceu de comum na mesa. E desafios comuns: treinamento, recrutamento e seleção e retenção de força de trabalho. Isso foi algo que foi bem discutido e que apareceu como um desafio para todas as perspectivas, de diferentes maneiras, considerando, obviamente, as diferenças entre os institutos que apresentaram. E a forma de superar isso pode ser por meio de parcerias. Então, isso também apareceu bastante no painel, o quanto que as parcerias elas podem auxiliar no enfrentamento dos desafios. E parceria, ela apareceu em vários momentos como algo que é importante, inerente e necessário para o fortalecimento dos Institutos Nacionais de Saúde Pública. Parceria, colaboração e comunicação. E curioso que na discussão sobre comunicação, a gente teve uma pergunta que foi apresentada pela Linda, que a utilização do WhatsApp como uma ferramenta importante na comunicação, e isso gerou uma certa curiosidade dentre os participantes, se era utilizado também isso pelos outros, por Ruanda e pelos Estados Unidos, e informalmente sim, o WhatsApp é uma ferramenta que é muito utilizada e que facilita a comunicação, e considerando todo o mecanismo de vigilância entre as fronteiras, a comunicação ela é uma comunicação rápida e eficiente, ela é muito necessária. Então, o WhatsApp surgiu como uma ferramenta fácil, com baixo custo e que pode ter bastante impacto efetivo na articulação e no compartilhamento de informações. Uma coisa que eu acho que foi muito interessante também, que foi falado, é a importância de construir confiança. Então, os institutos nacionais precisam construir confiança com a sociedade, com os seus governos, com os seus pares, e isso passa por meio de fortalecimento das estruturas, como a gente já falou nas mesas anteriores. Outro ponto que foi levantado, que eu acho que vale a pena destacar, foi uma pergunta que o Tiago, representante de Portugal, fez, relacionado a como que a equidade aparece de maneira diferente entre os membros, já que a gente estava discutindo Caribe, Estados Unidos e Ruanda, com realidades bastante diferentes. E isso também trouxe discussões muito ricas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a figura de um Equity Officer, que ajuda a fazer esse contato com a comunidade, de colher informações da comunidade e aí isso é uma perspectiva minha, acredito, até suportar também a estratégia de vigilância comunitária. E no final do painel a gente teve uma pergunta muito inteligente da nossa chair, Rebeca, que convidou os painelistas a refletirem. Se você tivesse 30 segundos com o grupo de trabalho de saúde, o que você diria? O que você proporia? E aí, o que eu acho interessante é mecanismo que funciona, um mecanismo de controle e follow-up das decisões e compromissos do G20, e realmente isso é uma crítica não só no G20 atual, pelo Brasil, mas durante várias presidências falta esse mecanismo de acompanhamento. Fortalecimento e treinamento da força de trabalho, já que é um problema bem significativo, e um forte sistema de informação e dados para poder realmente suportar o trabalho dos institutos nacionais. E eu convido vocês, cada um nos seus países e nos seus institutos, a também refletirem e trabalharmos juntos para conseguir superar os desafios e contribuir para a agenda do G20, que é o objetivo da nossa conferência. Obrigado. Boa tarde a todos. Assim,
cabe a mim fazer um resumo do que aconteceu hoje, e foi uma excelente abertura de simpósio. Logo pela manhã, nós tivemos a oportunidade de ouvir os painelistas falando qual era o estado atual da preparação e resposta e quais eram os principais desafios. Todos nós estávamos aqui e vimos como essas coisas estão alinhadas. Nas diversas salas, a mesma coisa apareceu. O fortalecimento da força de trabalho, a necessidade de monitoramento das pactuações que estão sendo feitas a cada G20, por exemplo, a necessidade de redução de iniquidades e de uma atitude mais solidária entre os países como um todo. Foi feita menção, em alguns momentos, seja ao Regulamento Sanitário Internacional, seja ao próprio tratado também pandêmico, e o desafio, na verdade, que se coloca é como fazer essa redução de iniquidades. Como países, nós estamos em diferentes estágios de desenvolvimento, e mesmo dentro do próprio país, nós temos iniquidades. Então, é necessário olhar para essas diferenças e tratar e fortalecer em cada âmbito o que for melhor. E, mais do que isso, em que estágio nós estamos e como fazer para chegar no próximo passo. E o monitoramento dessas ações será fundamental. O que fazer para os próximos passos? Em cada sala foi tendo exemplos na medida que os países estavam lá representados. Então, se você está num país como estavam aqui, RKI ou CDC, ou mesmo Cuba, com determinadas forças internas capazes de produção local, isso é completamente diferente de um país como o Brasil, por exemplo, que teve uma dificuldade enorme de acesso às cadeias de suprimento. E, no entanto, tinha poucas dificuldades no campo da vigilância, uma vez que temos um sistema universal e com uma possibilidade de informação grande de dados. Então, o que ficou claro na dependência de cada sala que estávamos, ou na questão da manhã, que sim, precisamos de mais recurso. Não há dúvida, isso foi colocado muito claramente para o Scott. Se a gente não tiver mais recurso, a resposta não vai melhorar. Mas, sim, também é necessário estratégias de monitoramento de onde estávamos, onde estamos e como fazer para seguir adiante. Ainda em relação a isso, a necessidade de compartilhar dados, tecnologias e, principalmente, de fortalecimento da capacidade loco-regional. E esse foi um exemplo que usamos na nossa própria sala. Na época ou no momento em que o Brasil foi capaz de produzir vacinas, a mortalidade do Covid caiu. Essa situação não é diferente em diversos países do que a gente chama sul global, que o acesso é diferenciado. Então, um grande desafio nesse momento é como facilitar o acesso dos países que não têm as mesmas possibilidades. É uma chamada para todos nós que estamos trabalhando, enquanto institutos nacionais, de construir, de fato, estratégias de compartilhamento, de solidariedade, para fornecer instrumentos para os nossos ministros atuarem, de fato, para uma resposta sanitária global melhor. Senão, a próxima pandemia pode ter os mesmos resultados, mas com uma facilidade maior de divulgação ou de diagnóstico. Mas o que, de fato, vai fazer diferença é a redução de mortes ou a prevenção de doenças. Thank you. This is where I wish I could speak Portuguese, but I can't, so sorry to disappoint you. Well, what a brilliant summary of the sessions and the discussion. I'd like to thank the rapporteurs for feeding back so exquisitely, so thank you. And in bringing this panel to a close, I'd like to just summarize very quickly. The themes that are coming through are around resourcing. Collaboration that's enabled by cash is absolutely critical for success. And overarching all that is the political commitment.
Now, we've sought to influence that through this conference, but as chair of the Pandemic Preparedness Thematic Committee for IANFI, we also have a work plan to commit to. We've only had 2 meetings of the committee. It's a very early days yet, but I'm really confident that this meeting will give us the tools and the foundation for the work that we will commit to over the coming years. So thank you everyone for a wonderful session, and to all the speakers and the rapporteurs again for a great session. Thank you. Muito obrigada a todos. Conforme já falado, muito obrigada a todos. Conforme já informamos, em função do atraso na agenda, não teremos intervalo para café, mas o buffet está servido no foyer, sintam-se à vontade. A sessão de relatoria prevista para o final do dia de hoje está cancelada. Lembramos que teremos uma visita ao campus da Fiocruz no último dia de evento, dia 11 de setembro. O ônibus sairá do hotel às 13 horas e retornará da Fiocruz às 16 horas. Para isso, pedimos gentilmente que façam suas inscrições junto à recepção do evento para garantir a sua vaga. Será um prazer recebê-los em nossa instituição. Para dar início ao painel 2 sobre clima e saúde, convidamos ao palco os coordenadores da mesa, que serão o Dr. Sébastien Denis, do Comitê de Clima e Saúde da IANFI e diretor da Divisão de Saúde Educacional e Meio Ambiente da Agência Francesa de Saúde Pública, e também a doutora Anne-Catherine Vizot, secretária-geral da IANFI. Convidamos o Dr. Luiz Augusto Galvão, pesquisador sênior do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz, a assumir a relatoria do painel. Convidamos ao palco os palestrantes deste painel. Dr. Eduardo Samugudo, diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, que nos falará sobre vigilância em saúde pública e mudanças climáticas. Convidamos também o nosso coordenador da mesa, Dr. Sébastien Denis, que nos falará representando a Agência de Saúde Pública Francesa, onde coordena o Programa de Iniquidade Social e abordará a redução do impacto das mudanças climáticas na saúde e bem-estar. Convidamos Dr. Mark Persson, diretor adjunto da OCDE, encarregado das políticas sociais de emprego e de saúde, com a temática Mudanças Climáticas e a Resistência Antimicrobiana. Dr. Marco Martuzzi, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Saúde do Instituto Nacional de Saúde da Itália, que nos traz o tema das mudanças climáticas e saúde como um imperativo da saúde pública. E convidamos também a doutora Lisa Indar, diretora executiva interina da Agência Caribenha de Saúde Pública, apresentando uma perspectiva de saúde pública em pequenos estados insulares. Por favor, doutor Sébastien Denis, doutora Anne-Catherine Vizot, vocês têm a palavra. Thank you very much. We are very happy to be invited to this panel on climate change and health, a very important issue. I'm sure that the panelists will agree on that. And so thank you very much, Fiocruz, for the invitation and this opportunity to take the benefits of the preparation of G20 to speak about this theme.
And I will immediately give the floor to Anne-Catherine, my co-chair, that will give a short overview of the different panelists. Thank you, Anne-Catherine. And I guess we should end the session around 6:15 to be on schedule, right? Okay, we'll see that after. Okay. So also just to inform you that there is a lead. Can you hear me? Okay. Can you hear me now? Okay. So just wanted to mention that the program has been updated because one colleague couldn't attend today from Morocco. So I just wanted to inform you that it has been changed a little bit. And also that we have changed a bit the order of the speakers. So I suggest that everyone introduce himself or herself very quickly. And then I will give the floor to Sébastien to present the work of the Climate Change and Health Committee and the roadmap, which has been developed because it will be something which will drive us through the discussion. And then Eduardo Sumo will speak, Gudo, and then we will re-establish the regular order, the plan order for the speakers. So I give you the floor. I will give you the floor, Marco, and we will do like this just to say who you are. And Yes, Marco Martuzzi, Director of the Department of Environment and Health at the National Institute of Health in Italy, Istituto Superiore di Sanità. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I am Eduardo. I am Director General of Mozambique National Public Health Institute. So good afternoon again. Sébastien Denis, Director of Environmental and Occupational Health Division at Santé Publique France, and I have also the honor to chair the Committee of IANFI on Climate Change and Health. Hello, everybody. I'm Mark Pearson. I'm a Deputy Director at the Organisation for Economic Cooperation and Development, where I'm responsible for health, amongst other things. Good afternoon, everyone. My name is Lisa Indar. I'm the Acting Executive Director of the Caribbean Public Health Agency. so Sébastien will now take the floor for this short presentation and introduction of the session as well. Yes, so I've got the pleasure to give you some very short overview and insights about the work of IANFI Committee on Climate Change and Health. So hopefully you will see my slides. So we all know here, I guess, that climate change is a major public health challenge. Why is it a challenge? Because climate change exacerbates some climate dangers that will affect a lot of our social structures, the nature, the equilibrium of the biodiversity, and of course human health. So climate change has a strong interaction with public health, but also planetary or One Health. And you see on this scheme that is taken from WHO that climate change overcomes the sea law. So that means that if we want to tackle this challenge of climate change as NPHs, we should also be organized to manage to overcome the silos and maybe think about a new way of gathering the different indicators that we produce historically on the public health considerations. You see that the health impacts of climate change are very wide. So we've spoken a lot about pandemics, infectious disease emergency, but potential impacts of climate change on health are very wide, ranging from excess mortality due to heat, and I will give some focus on this issue, until mental and psychosocial health outcomes. So it's very wide, meaning that we need to gather all this expertise we have inside NPHs if we want to manage these issues. Another challenge is that tackling
climate change should not be a matter of what will be happening in 10 years, because effects and negative effects of climate change happens now. Just a very short example on heat. Heat is called the invisible killer. We know from IPCC, which is the Intergovernmental Panel on Climate Change, that we'll have an increase in the frequency, intensity, geographical spread of hot days and heat waves. That's known. And by the way, IPCC produced some evidence-based data from the early 1990s. So it's not from yesterday. Some examples in France. Between 2014 and 2023, around 40,000 deaths were attributable to heat, and 28% of these days occurred during heat waves being a certain period of minimal number of days above certain thresholds. Between 2015 and 2019, the health impacts of heat waves, meaning mortality, morbidity, restricted activities, and we will have a dedicated presentation on the cost of workers, represented more than 21 billions of euro of direct and indirect costs, meaning that if we do nothing, then the cost will be tremendously high. Another paper was published this summer actually, in Europe, produced by IG Global, estimating the burden of heat around 47,000 people who died as a result of high temperature. Of course, we know, and it's always the case when speaking in terms of climate change and public health, that special attention should be given to vulnerable population and social inequities, because the less favorized population will be really impacted by heat. So it means that for NPHs, we should give a crucial and urgent attention, and we should settle some early warning systems to anticipate and prevent the population against this physical determinant on health, which is heat. So that means, to do that NPHs, beyond the production of indicators, should also be able to establish some collaboration. So collaborations was really a key word from the beginning of this conference, but with collaboration with meteorological services to be able to anticipate and work commonly with these services to establish such early warning system. However, despite the high burden of heat, we've seen through a survey we carried out this summer through YANFI Committee on Climate Change and Health that a lot of NPHE were not prepared to the heat impacts. The question of this survey was, is your NPHE currently monitoring any heat-related health impacts? And very striking results is that a few answer rate, the first point, and then on the answer rate, 7 NPHEs on almost 50 that answered, even in Europe, Africa, or South America, did not identify heat as a priority. So it shows really the work we still have to do in terms of advocacy to identify this risk factor as a factor that should be integrated with priority into the programs of NPHEs. Another difficulty is that among countries, there's a great diversity of methods, indicators, reporting among the NPHEs. And of course, what was said for the last session about reporting is very important, but we should also work to have a common framework to do an efficient report and monitoring of the health impacts due to the heat. Beyond heat, of course, heat is not the only risk regarding climate change and health, if you remind the first slide I presented. Beyond heat, NPHEs have an essential role to tackle the health effects of climate change. And that's the purpose of the roadmap that we launched with YANFI 2.5 years ago. And we really focus on the fact that climate change, and also the Lancet Countdown advocates on this, is one of the greatest public health opportunity.
And national public health institutes are the cornerstone of public health practices because we are working on a very robust expertise, gathering the evidence to convince and to support policy. We have a unique scientific and institutional position to contribute to more efficient climate adaptation and mitigation research, policies and action, and that is a key element, because as NPHs, we should be able to advocate, to give the public health arguments to foster mitigation and adaptation policies, meaning that we are able to speak with other sectors and other experts from environment, from Meteo, etc. And of course, Ministry of Environment, etc. And of course, the action should be fostered by the health co-benefits of climate policies, and Marco Martuzzi will give some insight on this issue. So here are the 6 commitments that you will be able to find in the UNFI's roadmap on climate change and health. And you will find some really common elements with what was already discussed since this morning. First, advocate for strengthening the capacity of NPHs to contribute effectively to climate policies and actions. So of course we'll need more resources, but we will also need to more efficiently organize our resources internally between experts of infectious disease, experts of non-communicable disease, experts from environmental health. This is a major issue, I guess. Enhance capacity, competence, and training through peer-to-peer support and knowledge sharing between NPHs, with a special attention of links between health and climate. And of course, this is a step in addition, because you need also to speak with experts that are beyond the field of public health. Then, to be very concrete and pragmatic, increase collaboration with international and regional organizations active in the field of public health and climate change. That's the example of Med Services. As the NPHs alone, we won't be able to tackle alone the effect of climate change. And to me, one fundamental partner are meteorological services. Then advocate for us in all policies that impact the climate. And so that is, of course, a core function of NPHE, but particularly here, we should be able to influence the different mitigation and adaptation policies, and that's really important. Then, of course, support the greening of public health services to make the fact that these services would be less consumer of fossil fuel energy, for instance, and monitor the progress in the NPHs involved in climate change policy through key indicators. So that's really aligned with the monitoring aspects we already discussed at the end of the previous session. So climate change and health, it's not difficult, it's just a declination of the essential public health functions, and that is also detailed in the roadmap. So in fact, you need to be on your basis and ensure that you do the continuum between protection, promotion, education, monitoring, evaluation, and response and facilitation of the actions. Of course, with sufficient preparation, so links with Med Services. Monitoring system also developed with historical methods on epidemiology to know better the burden of climate change on health. That was the example on heat, for instance. And advocate, I think it's really important, advocate not only inside the health community, but also outside the health community, considering that policies on environment are really acting on them and making them efficient are really a public health, also really public health benefits. So it's, to me, really important as well. And there you can find the UNFI roadmap that you can find it on the UNFI's website. And I want to mention so that we have this committee and everybody is really welcome to join the committee. So you just send an email to Anne-Catherine and myself and we'll do the link. And of course, our interest is to disseminate this roadmap and these essential arguments on climate change and health. And thank you very much for your attention.
Thank you, Sebastian. Maybe before we move to the next speaker, I wanted to add something, is that initially we had thought to have colleagues from the World Meteorological Organization coming here and of the Global Health Information Network. And maybe, Sebastian, it would be important to say why we wanted to do that and why we are hoping to have an agreement with those organizations in the future between YANFI and those organizations, because we believe it will help with capacity building as well and exchange of experience. So I leave you the floor. Yeah, thank you, Anne-Catherine, for this reminder. But that's true that we wanted to be WMO to be part of this conference because it's really aligned with what I said. We think that it's really important to set up some good relationships and concrete relations with experts from meteorological side. And so we try to improve our collaboration with this international organization, which is really on the topic of links between climate and health, because they have also a network of people all around the world that could also disseminate, of course, the roadmap, but inside the committee, we also have different documents that are currently under publication. For instance, we'll have one document on the role of NPHEs against extreme weather events, and so it's also a good opportunity to collaborate with such international organizations to disseminate the work we do through YANFI and the committee. Thank you, Anne. Okay, thank you. So I will give now the floor to Eduardo Samogudo to present the work done in Mozambique and many interesting things to discover. Good afternoon, everyone. So, I think my dear friend Felix will be upset with me if I speak in English. So, these are the few opportunities that I can speak on my mother language, that is Portuguese. So, Felix, do you agree? I said you'll be upset if I speak in English. In Brazil. Boa tarde. Eu vou falar da vigilância. Não sei se todos já têm o microfone, os headphones prontos para a tradução. Sim. É uma honra para mim que agradecer pelo convite feito ao Instituto de Saúde Pública de Moçambique para falar de vigilância em saúde pública e mudanças climáticas. Isto é o que é a metáfora que podemos fazer com o que está a acontecer atualmente, é que se o planeta fosse um doente, um paciente, estaria atualmente em cuidados intensivos. Isto não é para assustar ninguém, mas penso que é um alerta para todos nós. E Moçambique... It's not moving. Moçambique está na costa este da oriental de África. Não fiz um realce, mas a chamada atenção aqui é que Moçambique está em maus lençóis em termos de mudanças climáticas. Reparem que de 2018 para 2021 o país passou da posição 16. Este é um índice climático de vulnerabilidade e a países mais afetados pelos eventos climáticos extremos. Isto monitora eventos climáticos extremos, este índice. E Moçambique, em 2018, estava na posição 16, e em 3 anos, de 18 para 21, passou para a posição número 6. Então, Moçambique é um dos países que está a caminhar para os cuidados intensivos, sob o ponto de vista de mudanças climáticas. Para o Moçambique não é uma opção para nós não é uma opção falar de mudanças climáticas e saúde, mas é um imperativo, não temos alternativas. Na década 80 e 90, a média de ciclones, eventos climáticos extremos, ciclones, era de 2 a 3 por década. E atualmente temos 2 a 3 por ano. E falar de... O meu tópico é vigilância e mudanças climáticas,
mas dizer que este é um tema difícil, mesmo com o cenário que eu mostrei anteriormente, ainda é um tema difícil para nós falarmos no nosso país. Porque há outros desafios, há outros problemas de saúde pública que tornam a discussão em mudanças climáticas difícil. Mas isto mudou em 2019. Em 2019, o nosso país foi afetado por 2 ciclones. Reparem que o ciclone Idai, que afetou o país em março, é considerado um dos maiores eventos climáticos extremos, ciclones tropicais do hemisfério sul nos últimos 2 séculos. E é o maior evento climático extremo, ciclone, que afetou a África subsaariana nos últimos 2 séculos. Reparem que num período de um mês, 30 dias, o país foi afetado por 2 ciclones. Então, isto mudou a discussão a nível do país sobre mudanças climáticas. O Dr. Sebastião falou muito bem que as ondas de calor ainda são muito ignoradas em muitos dos nossos institutos. Isto é verdade. Em Moçambique não é exceção. E em Moçambique fala-se pouco sobre ondas de calor. E o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique fez uma avaliação histórica e mostrou que a duração e a frequência das ondas de calor no nosso país tem vindo a aumentar. Trabalhar em vigilância em mudanças climáticas é complexo. É complexo do ponto de vista de ciência, é complexo do ponto de vista de metodologia, é complexo do ponto de vista de dados que precisamos de usar e é complexo do ponto de vista de tipo de expertise que precisamos. E em 2018 nós estabelecemos o Observatório de Clima e Saúde e assinamos um memorando de entendimento com várias instituições, incluindo instituições da área ambiental, da área do clima, o Instituto Nacional de Meteorologia. E para construir este Observatório de Clima e Saúde tivemos que juntar dados transdisciplinares, de várias disciplinas. Moçambique estabeleceu, através do Instituto Nacional de Saúde, um Observatório Nacional de Saúde, que é uma plataforma que faz análise multitransdisciplinar de dados para entender determinantes de saúde. E, neste caso, fizemos para entender melhor o impacto das mudanças climáticas. E fazemos análise de tendências, mapeamentos de riscos e assim por diante. E aqui partilho algumas das análises, como eu disse, são análises que para nós, quando começamos a fazer, eram complexas. Hoje aprendemos muito e este é um dos resultados que gostaria de partilhar do trabalho que o Observatório de Clima e Saúde tem feito em Moçambique. E aqui o que fizemos são as avaliações, a antecipação dos riscos, que é a previsão da tendência de casos de malária diarreia para a época chuvosa seguinte. Em setembro, o Instituto de Meteorologia partilha qual é a tendência para a chuva, para as variáveis climáticas, e o que nós fazemos é a previsão do que vai acontecer com a malária diarreia. Com base nisto, o Ministério da Saúde decide onde é que deve priorizar os seus recursos ao longo do país. Mas isto não é suficiente. Além disso, precisamos de gerar evidência. Eu mencionei antes que um dos principais desafios para trabalhar nesta área e para mudar o paradigma é a falta de evidência. Desenvolvemos uma agenda de pesquisa nacional sobre clima e saúde e fizemos a primeira avaliação de vulnerabilidade dos distritos à saúde, que é o VNA, que mostrou que 46% dos distritos em Moçambique são altamente vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas na saúde. E há um índice calculado que é o índice de vulnerabilidade. Mas a análise que eu mostrei é a vulnerabilidade distrital. E no distrito nós temos um ecossistema complexo. E o que fizemos a seguir foi a avaliação da vulnerabilidade das unidades sanitárias. Quando falamos de vulnerabilidade, é recursos humanos, água, eletricidade, capacidade de responder ao impacto, a infraestrutura, se a infraestrutura está preparada para poder responder a um evento climático extremo, se o sistema de informação, se a cadeia de abastecimento e de suprimento de medicamentos, de vacinas está preparada, se as comunidades, se a literacia está adaptada e é resiliente. E aqui mostra que a semelhança da avaliação da vulnerabilidade do distrito inteiro, quando olhamos para a unidade sanitária, aqui são 15 unidades sanitárias de uma das províncias que nós fizemos, e reparem, que não se preocupem muito com as cores, preocupem-se com aquelas 2 curvas tracejadas. Temos apenas uma unidade sanitária no nosso país
nesta província que tem uma vulnerabilidade aceitável. O resto tem uma vulnerabilidade moderada a alta, ou seja, as unidades sanitárias em Moçambique não estão preparadas, não estão adaptadas e não são resilientes aos impactos dos eventos climáticos, das mudanças climáticas na saúde. E esta evidência toda, das avaliações de vulnerabilidade, das pesquisas feitas, da vigilância que eu mencionei, elas também vão informar a elaboração de um plano. Este é um aspecto-chave. Todos os países têm que ter um HNAP, Health National Adaptation Plan, Plano Nacional de Adaptação do Setor da Saúde às Mudanças Climáticas. Aqui são alguns dos aspectos que vão constar no plano. O plano em Moçambique está em fase avançada, informado por toda esta evidência. Esperamos aprovar este texto aprovado até fevereiro de 2025. Dentro de 5 meses, esperamos ter o plano. E este plano tem um detalhe sobre esses aspectos todos. Eu, infelizmente, só tenho mais de 1 minuto e não poderia entrar em detalhes, mas podem haver questões de infraestrutura resiliente, força de trabalho resiliente, programas de saúde resiliente, malária, tuberculose e HIV, cadeia de abastecimento resiliente, service delivery, que é oferta de serviços que é resiliente, e assim por diante, sistemas de informação e assim por diante. Então, esses planos são complexos. Um dos aspectos que nós reparamos é que em Moçambique os sistemas de adaptação e resiliência, eles trabalham em silos. Temos o Ministério do Ambiente que tem o seu NDC, National Determination, National Contribution Determination. Acho que estou mais familiarizado com o termo em inglês do que em português. E os NAPs, que é o Plano Nacional de Adaptação do país. Quando olhamos para esses planos, para esses 2 documentos, o NDC e para o NAP, reparamos que saúde é negligenciada. E aqui é um aspecto importante, que este é o próximo passo que nós estamos a fazer no Observatório de Clima e Saúde, é passar a monitorar os indicadores de co-benefício em saúde dos investimentos em mitigação que os outros setores estão a fazer, que é algo que nunca se fez antes no país. É uma forma de fazer o link, de fazer a triangulação, de aproximar todos os investimentos que são feitos no país, na área de infraestruturas, de ambiente, de energias renováveis, entre outras, com a saúde. E desafios que nós enfrentamos são muitos para trabalhar nesta área de vigilância em mudanças climáticas, dados de fraca qualidade, dados históricos, é para poucas doenças que existem, não é só em Moçambique, em África. As métricas para medir o impacto, a vulnerabilidade, índices de impacto, vulnerabilidade e adaptação são pouco conhecidos no setor de saúde, muito poucos profissionais de saúde conhecem esses índices e usam esses índices, e essas métricas não estão incorporadas nos NDC, nem nos NAPs, e os indicadores, as métricas de health co-benefits, de co-benefícios em saúde, essas também não são consideradas quando se fazem investimentos para mitigação em outros setores. Espero não estar a falar chinês ou uma língua difícil. Nós, em Moçambique, quando queremos falar de uma língua difícil, usamos essa terminologia. Mas isto é para dizer que muitos desses aspectos que estamos aqui a falar, que eu estou aqui a falar, para muitos profissionais de saúde, são novidades e conceitos difíceis de entender. Mensagens-chave, as principais 3 mensagens-chave são que devemos construir sistemas de saúde resilientes às mudanças climáticas, que isto não é uma opção, é um imperativo. 2, que a construção, a linha dorsal da construção de sistemas de saúde resilientes é o investimento no fortalecimento de sistemas de saúde no geral, e isto foi mencionado esta manhã, penso que o Dr. Felix Rosenberg chamou a atenção em relação a esse aspecto. O último aspecto é que as métricas e indicadores de saúde não são incorporadas, muitas vezes são ignoradas nos planos gerais nacionais sobre as ações de mudanças climáticas nos países. Trouxe aqui alguns exemplos. Quando olhamos para os NDC, que é o National Contribuições Nacionalmente Determinadas, os NAPs, que são os Planos Nacionais de Adaptação, Health Co-Benefit, os índices de vulnerabilidade, os índices de capacidade adaptativa,
todas essas métricas que eu aqui estou a mencionar, elas não são consideradas nas ações de clima, de mitigação e adaptação nos países, nos nossos países. Este é o meu último slide para agradecer. Esta é uma foto do COP28 ano passado. Trouxe aqui para mostrar o papel que Moçambique tem feito. Esta foi a única reunião de ministros de saúde organizada por um país durante o COP28 em Dubai, ano passado. E consegue, para alguns que conhecem, o vice-ministro de saúde está na foto, e para alguns que conseguem reconhecer, estou lá atrás na foto. Então, isto é para mostrar o que eu falei antes. Para Moçambique, clima e saúde não é uma opção, mas é um imperativo. E este papel que Moçambique tem feito é advogar para maior consciência e investimento nesta área. Obrigado. Thank you very much. So what I suggest, I give the floor to our colleague from OECD to present the work of OECD on AMR and climate change. And then we will continue the discussion and the presentations, and then we will have questions to each other, and questions, and then we will continue the session. So. Great. Well, that was fantastic, Eduardo. I loved that. I thought there was lots of really good stuff in that. Yeah, I'm going to talk a little bit about our work on climate change and health at the OECD. Not all of you will know the OECD. It's 38 mainly high and high middle income countries, and we're an economic organization, so we work mainly on issues of great economic importance, of which, unsurprisingly, health is one, and we had a health ministerial meeting earlier this year. And one of the key things that health ministers were really interested in was indeed intensifying all the work that we do on climate change and health. We do three things, I suppose, one of which is working on reducing emissions from the health sector. Not going to say anything more about that unless you ask questions in the discussion. The second thing, it was mentioned by Sebastian, we do a lot of work on co-benefits of different mitigation policies. Now, I was going to present more on this. In the end, I've decided not to. Let me just give a very brief indication why. If you look at something like cycle lanes, now we know that cycle lanes have co-benefits. On the one hand, they promote healthier lifestyles. That has a health benefit. On the other hand, they're also taking people out of cars, and so you're reducing the carbon emissions. It turns out that the range, when you look at the studies, we found about 13 studies where we could really look at both the health impacts and the climate impacts, the impacts on greenhouse gases. Massive range. Unsurprisingly, I suppose, the impact of a cycle range in, say, Copenhagen is massively different from if you're talking about a small town in rural France, for example. But as a rule of thumb, what we found for those 13 is that it's roughly 50-50. If you just have the health people looking at what's the health benefits of a cycle lane, or you just have the environment people looking at the environmental benefits of a cycle lane, in each case, they're missing approximately half the benefits in cash terms. But I'm not going to say more about that, and again, unless you ask me. Well, actually, that's not quite true. I will say a little bit more about one absolutely crucial co-benefit, which has been touched on a fair bit already, but it's worth a little bit more. And that's about the impacts of climate on health and the poor health then on labour force productivity. What I've got here on the left-hand side is the proportion of workers, or actually of the population, exposed to very hot summer days. You will notice that it shows the change between the beginning of the century to 2017 to 2021.
apparently between 2000 and 2004, my UK colleagues will be not surprised, but maybe amused to notice that there were 0 days of 35 degrees plus. We now have, that confirms everybody's stereotype, of course, about the UK, has gone up a bit. And indeed, it's gone up in nearly all the countries that we've got there, in this case, OECD countries. It's gone up by about 8 percentage points over the last 20 years. Now, this absolutely is an occupational health and safety risk. You get fatigue, less alert, poor information processing, blurred vision. Indeed, every day of more than 40 degrees centigrade heat results in a 10% increase in workplace accidents. And even that, of course, is not the end of it. There's more generally lower productivity from people who are overheated. You probably all know the Lancet Commission report on this. 490 billion labour hours were lost due to excessive heat globally in 2022. That was 40% increase on 2000. Put that into GDP numbers, $863 billion, which of course is a sum that we can't possibly comprehend. Just ridiculously large number of lost output due to excessive heat. Poor countries are the worst hit. It's equivalent to about 6% of GDP in low-income countries compared to 4% in middle-income countries. And recent work that we've been doing at the OECD, drilling down into who's been affected most. If you look in the United States and Europe, over half of all street workers and farmers in those areas are exposed to excessively high heat, at least half of their working time, which you can see the average figures on the right-hand side. Actually, health workers are also affected, though it's a slightly different way. Obviously, the stress of health workers goes up when there's a climate crisis, and they're wearing PPE, which certainly, again, affects their performance. But I do want to spend most of the rest of the time talking about antimicrobial resistance. I'm going to have to go very quickly. The reason for focusing on antimicrobial resistance is partly this is the only topic that every single G20 health ministerial meeting has discussed since 2016. It's the one guaranteed thing that they'll talk about. Haven't achieved an awful lot. If you have ideas on how to make the G20 more effective, AMR is definitely the one to pick. Now, of course, one of the impacts of climate change is an increase in expected communicable diseases. Our own estimates are a roughly 23% increase in communicable diseases due to climate change since the beginning of the